Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Ellen, da disciplina de Políticas de Saúde do primeiro semestre do curso de Enfermagem e de Fonoaudiologia do Univai. Ainda vamos permanecer com as aulas à distância e educação domiciliar. E nossa segunda aula será sobre vigilância em saúde no contexto do SUS. Antes de falar da vigilância em saúde no contexto do SUS, nós vamos ter que entender em relação à nossa Constituição Federal de 1988. Apesar de ainda na aula presencial não chegarmos na Constituição, nós chegamos no golpe militar. E nós percebemos que, naquele contexto, até o golpe militar, quem tinha direito à saúde era somente os trabalhadores com carteira assinada. Os demais tinham acesso através dos hospitais de Santa Casa de Misericórdia ou ações pontuais do Ministério da Saúde para as doenças endêmicas e epidêmicas do nosso país. No entanto, quando vem a Constituição Federal, lá demonstra que a saúde ela é um direito de todos, independente de religião, classe social, se é trabalhador de carteira assinada ou não. E o Estado, ele tem o dever. Que dever é esse? O dever de prover ações de saúde à população brasileira, por meio de políticas sociais e econômicas que vão reduzir o risco de doença e agravo à nossa população. E esse acesso ele deve ser de modo universal, igualitário, desde ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. E assim, veio a criação do SUS lá em 1988, mas a regulamentação dela na Lei 8.080 e na Lei 8.142. Na Lei 8.080, lá garante que para o funcionamento do SUS, para que as ações de saúde sejam de modo igualitária, universal, é necessário a execução de algumas ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador. Por que pensa nessas ações? Porque antes da criação do SUS, saúde era somente a ausência de doença. Tanto que nós vemos lá até o golpe militar que eram ações individuais e curativistas para os trabalhadores de carteira assinada. E aqueles que não tinham carteira, eles eram esquecidos nessa massa. Era só a preocupação com algumas doenças endêmicas e epidemiológicas. Então, era necessário essas ações. A partir da Constituição Federal, saúde não é somente ausência de doença. Saúde é o bem-estar biopsicossocial. E biopsicossocial envolve ações, envolve desde o trabalho do indivíduo, educação, saneamento básico, entre outras ações que interferem no processo de saúde e doença daquela população. Então, é necessário que se tenha ações de vigilância em saúde. A Lei 8.142, ela veio para complementar a Lei 8.080 e lá fala a importante ação da participação popular e também do financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, essas leis veio para regulamentar as ações desse complexo Sistema Único de Saúde. E lá no artigo 6, garante ações de vigilância. Mas, professora, o que é vigilância? Quando a
gente fala de vigilância, ela vem da origem do latim, que é vigiar. E vigiar significa observar, estar atento, procurar, campear, acautelar. Então, quando se fala em vigilância em saúde, o que significa? A vigilância em saúde, de acordo com a portaria 1378 de 2013, a vigilância em saúde, ele é um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, em que visa o planejamento, a implementação de medidas de saúde pública para a proteção de saúde da população, a prevenção e controle de risco e doenças, bem como promoções de saúde. Tá, professora, você me disse esse significado, mas eu não consegui entender. Nós estamos vendo constantemente em reportagens, mídias sociais, através do jornalismo, sobre o Covid-19, conhecido como coronavírus. Lá, vocês podem observar constantemente o importante papel da vigilância em saúde. Se vocês observarem, diariamente existe o boletim que demonstra qual é a população de casos confirmados, e que ações, que planejamento e que medidas de saúde pública estão fazendo para ter proteção de saúde da população. Se fala tanto em isolamento social para prevenir o risco e também para prevenir a doença. Então, entendendo que é vigilância em saúde, a vigilância em saúde, ela é essencial para que se reduza os riscos e agravos que afetam a população de uma maneira geral. Assim, a vigilância em saúde, ela tem alguns princípios, como a integralidade da atenção. O que seria a integralidade da ação? O funcionamento dos serviços e estabelecimentos de saúde tem que ser de forma a ordenar essa rede de atenção à saúde. E quem coordena a rede de atenção é a atenção básica. A atenção básica ela é a porta de entrada do indivíduo no Sistema Único de Saúde. E a vigilância em saúde, ela tem que organizar processos de trabalho que orientam dispositivos, metodologias que vai favorecer o planejamento, programação, monitoramento e avaliação de ações integradas e contínuas. A vigilância em saúde, ela tem como objetivo assegurar ações de prevenção, proteção, promoção e atenção à saúde por meio de estratégias como protocolos, projetos terapêuticos, apoio matricial, clínica ampliada, entre outras ações que realmente assegurem a redução de risco para aquela população em relação ao seu processo de saúde e doença. Então, quando a gente fala nesse sentido, nós temos que entender a perspectiva da atenção básica e a vigilância em saúde. A atenção básica, ela é a porta de entrada do atendimento de saúde do seu território. Vocês vão ver com a professora Gislaine, com a professora Ingrid, que a equipe de saúde da família, a atenção básica, ela tem um território e esse território tem uma população. E por que é importante eu conhecer o território?
vocês provavelmente vão fazer um mapa inteligente, um mapa falante. Por que eu preciso conhecer o território? Porque através do reconhecimento do território, eu vou saber quais são os principais problemas de saúde e agravos daquela população e os principais problemas daquele ambiente que afetam o processo e saúde daquela população. E a partir disso, de eu conhecer aquele território, eu vou construir indicadores de saúde. Eu vou ver quais são os principais agravos e doenças, entre outros, que afetam aquela população. E aí, a partir disso, eu vou fazer o quê? Elaborar metas de cuidado. Como eu posso melhorar aquele cuidado naquela população? E tudo isso envolve ações de vigilância em saúde. E para que as ações de vigilância em saúde sejam articuladas e realmente funcionem de forma eficaz, é necessário que perpasse a vigilância em saúde no atendimento da atenção básica, que é a porta de entrada do indivíduo, a coordenadora do cuidado, e que se funcione realmente as ações de vigilância em saúde através da rede de atenção à saúde. Como assim, professora? Por exemplo, suponhamos que no território da atenção básica existe um alto índice de dengue naquele território. Eu preciso que a atenção básica ela funcione para que realmente as ações coletivas, como educação em saúde, entre outras ações, para que aquela casa façam ações que diminuam, como tirar água dos potinhos, entre outras ações, para reduzir o índice de dengue, zika e chikungunya daquele território. Mas a rede ela deve funcionar. Como que a rede vai funcionar? Porque existe uma parte da população que precisa de acesso a serviços de saúde de maior complexidade, com maior densidade tecnológica desses serviços de saúde e maior especialidade em relação ao seu processo de saúde e doença. Então, precisa estar articulado e coeso essas ações de vigilância em saúde. Mas, qual é o papel das vigilâncias? A vigilância em saúde, ela é dividida em tipos de vigilância. Vamos conhecer quais são as vigilâncias de saúde? Vamos ver aqui. A primeira não quer dizer que ela é a mais importante, mas em ordem de citação aqui dos slides. A primeira é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela tem um importante papel de eliminar, diminuir, prevenir risco à saúde. Gravem aí. O papel da vigilância sanitária é de risco à saúde. E risco à saúde, quais são? São problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção de circulação de bens e serviços, a prestação de serviços de saúde. Além disso, ela abrange o controle de bens e consumos de forma direta e indireta que relacionem com a saúde. E ela compreende todas as etapas da produção dos bens de consumo e também o controle da prestação de serviços, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Então, ela tem um papel de controle, redução de risco à saúde. Então, se ela tem um papel de controle e redução do risco à saúde, diretamente ela vai estar relacionado com
produção e circulação de bens e prestação de serviços. Então, vamos ver quais são esses bens, quais são esses produtos e bens de serviço. Vamos conhecer, então. Mas para a gente conhecer esses bens e serviços, nós temos que entender que a vigilância sanitária, conforme a Lei 8.080 de 1990, ela tem como papel a defesa da saúde coletiva. É o exercício de cidadania. Então, ela tem como papel e tem como poder de realmente os bens e os serviços e os produtos sejam de qualidade. Então, nós, como cidadãos brasileiros, temos que ter desde produtos, desde serviços que sejam de qualidade, para que não apresente risco à saúde à população brasileira, seja de forma individual ou seja de forma coletiva. Mas quais são esses bens? Quais são os produtos que é de responsabilidade da vigilância sanitária? Qual é o campo de atuação dela? Vamos lá conhecê-los? Desde medicamentos, alimentos, sangue e hemoderivados, os produtos para a saúde, os saneantes, quando a gente fala saneantes, desde desinfetantes, entre outros produtos relacionados ao ambiente em que aquele ser humano ele tem contato, a toxicologia, os cosméticos. Então, se você usa um lápis, um batom, ou entre outros cosméticos relacionados, quem tem o campo de atuação é a vigilância sanitária, os derivados do tabaco, as relações internacionais entre esses bens de consumo e produto, laboratórios. Além disso, a avaliação econômica desde produtos, portos, aeroportos, fronteiras, tudo isso está relacionado ao campo de atuação da vigilância em saúde. Então, para que aquele medicamento que você vai pegar na farmácia seja um medicamento simples, como uma dipirona, um paracetamol, ele passou por uma avaliação, ele passou por uma fiscalização da vigilância sanitária. E para que os serviços de saúde funcionem, ou qualquer estabelecimento no nosso país, é necessário ter o quê? Ações de vigilância sanitária. Então, esses são os principais bens e consumos. Então, para que você pegue no mercado um alimento com qualidade, teve ações do Sistema Único de Saúde através das ações de vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária, ela tem como papel normativo, fiscalizador, desde serviços prestados, os produtos e insumos que nós já falamos, terapêuticos de interesse à saúde. E a vigilância sanitária, como eu bem disse para vocês, quando a gente começou a citar a vigilância sanitária, ela tem uma permanente avaliação em relação à necessidade de prevenção de risco. Então, quando a gente fala dessa ação normativa, fiscalizadora, nesse sentido, ela tem o poder de polícia administrativa no campo da saúde. O que é poder de polícia no campo da saúde? Ela tem um papel de realmente embargar alguns estabelecimentos de saúde, embargar alguns alimentos, produtos, entre outros estabelecimentos. Por quê? Porque ela tem o papel de realmente prevenir o risco,
para que o cidadão brasileiro ele tenha qualidade nos produtos, bens e insumos e nos serviços, para que esse brasileiro ele tenha o quê? Qualidade na saúde. Então, ela previne o risco. Então, esse é o poder de saúde. Para quem alguns de vocês ou conheçam alguém, vocês sabem que para o estabelecimento funcionar, ele precisa da vigilância sanitária, porque ele vai normatizar e fiscalizar as ações daquele serviço ou daquele produto em si, para que quando chegue na prateleira, aquele produto, ele precisa ter qualidade. E qualidade de saúde, alto padrão de qualidade. E para normatização e para melhor funcionamento da vigilância sanitária, ela existe sistemas de informação. E um dos sistemas de informação importante em relação à vigilância sanitária é o Sinavisa. O Sinavisa é o Sistema Nacional de Informação em Vigilância Sanitária. O Sinavisa ela é uma importante ferramenta de gestão que ela tem mais de 1,4 mil municípios e nos 25 estados de todo o Brasil. E qual é o papel dela? Ela permite que as autoridades sanitárias elas cadastrem nos estabelecimentos, programa inspeção daqueles estabelecimentos, ela vai acompanhar a qualidade dos produtos que vai circular no município e ela também organiza quais são os planos de ação naquela perspectiva, naquele estabelecimento ou naqueles produtos que circulam naquele município. Então, o Sinavisa, lá conheceu quais são os componentes do Sinavisa? Então, para que um serviço ou para que um produto ele entre em circulação no nosso estado brasileiro, ele precisa de registro e autorização. E lá, se vocês tiverem dúvida ou ficarem um pouco desconfiados de um estabelecimento, vocês podem acompanhar no Sinavisa quais são os estabelecimentos que estão registrados e são autorizados. Além disso, ele regulamenta os produtos e bens e os serviços de saúde. Hoje nós estamos vendo em relação ao Covid-19 algumas medicações. Se vocês perceberem algumas regulamentações desse produto, nós temos que para que realmente verifique se ele tem eficácia ou não. E a vigilância sanitária, ela vai fiscalizar e monitorar constantemente tanto produtos como serviços de saúde, tá? E ela contempla alguns riscos à saúde, desde agrotóxicos, né? A gente vê constantemente, a gente está vendo na mídia que querem aumentar alguns tipos de agrotóxicos e já é comprovado por estudos científicos que o agrotóxico ele tem poder que pode causar doenças cancerígenas, entre outros agravos. O tabaco, em relação à doação de órgãos, sangue, tecido, o nosso alimento que chega na nossa casa, os cosméticos, né? E até mesmo os serviços de saúde. Então, tudo isso contempla quando a gente fala em relação ao Sinavisa. Além disso, nós temos outros sistemas de informação. Nós temos o SINAS. O que é o SINAS? É o Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecções e Serviços de Saúde. O SINAS nada mais é que uma iniciativa da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em que oferece aos hospitais e aos gestores de saúde
uma ferramenta para aprimorar ações de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, esse SINAS, ele tem realmente o controle, tanto que quando vocês forem, a partir do quarto semestre, nos estabelecimentos de saúde, quando vocês forem nos hospitais, nas UPAs, entre outros estabelecimentos, vocês vão ver que existe uma equipe de controle de infecção hospitalar. E esse controle de infecção hospitalar é para realmente ter ações de promoção, prevenção, controle da assistência à saúde para reduzir infecções relacionadas à assistência à saúde, como as infecções hospitalares. E nós temos esse sistema de informação em relação ao papel da vigilância. Além disso, nós temos outro Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é o NOTVISA. O NOTVISA nada mais é que o Sistema Nacional de Notificações de Vigilância Sanitária. Ele foi previsto pela Portaria 1660 de 2009, a Portaria 529 de 2013, a RDC 36 de 2013, que nada mais é que o NOTVISA é um sistema de notificações de incidentes e eventos adversos ou queixas técnicas relacionados ao uso de produtos e serviços de vigilância sanitária. Quando a gente fala de eventos adversos, por exemplo, como equipe de enfermagem, se a gente infundir um produto como um sangue ou um hemoderivado e dá uma reação daquele indivíduo, é necessário que se faça a notificação para verificar se não está relacionado com o produto, com o próprio sangue nesse processo. Qual erro houve nesse sentido? E quando a gente fala de queixas técnicas, por exemplo, quando você é enfermeiro de uma unidade, você percebe que aquele soro fisiológico, ele não está com uma coloração transparente, ele está com uma coloração meio azulado. Em vez de você jogar fora e você faz parte de uma equipe de saúde, aquele produto provavelmente pode ter alguma alteração. Então, como equipe de saúde, a gente tem que notificar o NOTVISA, porque a partir disso eles vão embargar, vão tirar os produtos de circulação para verificar se houve alguma alteração. Porque o que a gente não pode é afetar o risco. Lembra que eu falo sempre para vocês que a vigilância trabalha na perspectiva do risco à saúde. Então, aquele produto, ele pode afetar a vida daquele indivíduo, daquela população. E até mesmo se acontece alguma alteração de lote, seja de vacina, ou seja até mesmo de alimentos, como brincando com vocês o todinho, né? Ou qualquer tipo de alimento que se vê alteração em relação a isso, vocês podem perceber que a Anvisa, todos aqueles lotes relacionados àquele produto, eles fazem avaliações, verificam se tem alguma alteração para que não afete o risco daquela população. Então, é nesse sentido que nós temos o NOTVISA. Aqui é só para vocês conhecerem, nós temos o site oficial da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É só vocês entrarem no portal .anvisa.gov.br e aí eles têm todas as ações e vocês podem, lá embaixo, se vocês perceberem atuação, regulamentação, registro, fiscalização, monitoramento, a gente como população, como sociedade civil, a gente pode ter acesso a todas as ações em relação à vigilância sanitária. Que aqui mais abaixo, né, desde vacinação, importação de produtos, medicamentos, entre outros. É bem legal de vocês conhecerem, se vocês tiverem curiosidade, lá vai ter todos os acessos, quais são os produtos à saúde. Então é bom a gente conhecer, até para a gente saber onde a gente vai trabalhar, quais são os produtos que são regulamentados pela vigilância sanitária, então todos esses relacionados à saúde, tá? Se vocês quiserem conhecer, sejam bem-vindos.
a esse portal e é bem interessante a gente conhecer. Agora a gente vai conhecer o outro tipo de vigilância em saúde, que é a vigilância ambiental. A vigilância ambiental, de saúde ambiental, ela, como o próprio nome dela diz, né? Ela vai conhecer e vai detectar e prevenir qualquer fator determinante e condicionante do ambiente que interfiram na saúde humana. Então, tudo que é relacionado ao ambiente vai detectar e prevenir os fatores condicionantes e determinantes de saúde, né, relacionados ao ambiente. E ela vai recomendar, né, medidas de prevenção, controle de fatores de risco que relacione a doenças ou agravos relacionados à saúde. Prioritariamente, quais são as ações de vigilância em relação à qualidade de água para o consumo humano, ar, solo, desastres de origem natural, as substâncias químicas, os acidentes com produtos perigosos, os fatores físicos e o ambiente de trabalho. Vamos conhecer cada um deles? Vamos lá. Só para dizer para vocês que isso é amparado por a normativa 1, em relação à Secretaria de Vigilância em Saúde, de 7 de março de 2005, e ela referencia em relação tanto à competência da União, quando a gente fala do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, em relação à vigilância ambiental. Então, dentro da vigilância ambiental, nós vamos ter alguns subsistemas. E a finalidade desses subsistemas é realmente adotar, recomendar medidas de promoção de saúde ambiental, prevenção de controles de fatores de risco relacionados a doenças e agravos à saúde, em especial qual? A água para o consumo humano, o ar, o solo, os contaminantes ambientais e substâncias químicas, os desastres naturais, os acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e o próprio ambiente de trabalho. Vamos ver agora cada um deles? Então, a gente viu aqui a normativa que regulamenta em relação à vigilância ambiental e quais são os subsistemas dentro da vigilância ambiental. Nós temos o Vigiágua. O Vigiágua nada mais é que a vigilância da qualidade de água para o consumo humano. Então, todas ou qualquer forma de abastecimento, seja de forma coletiva, seja de forma individual, seja na área urbana, rural, pública ou privada, ou até mesmo instalações domiciliares. Quando a gente fala em instalações domiciliares, é muito comum a gente ver na nossa cidade de Cuiabá, ou Várzea Grande, ou qualquer lugar do país, poços artesianos. Então, até mesmo intradomiciliar está relacionado com o Vigiágua, que é para realmente ver a qualidade do consumo de água da população brasileira, seja no municipal, estadual ou a nível da União. E a Vigiágua, ela tem ações de vigilância e tem um Programa Nacional de Vigilância da Qualidade de Água do Consumo Humano. Esse programa nacional, ele nada mais é que ações, né, que elas são adotadas através das autoridades de saúde, que vai garantir com que a população ela tenha acesso à água em quantidade suficiente e que seja compatível com o padrão de potabilidade. Então, realmente, ela vê isso. A gente está vendo grandes problemas quando a gente fala de higienização das mãos, né, em relação que algumas comunidades e principalmente populações mais vulneráveis, que são as populações com baixa renda, a dificuldade de acesso de água que tenha qualidade. E também, quando fala da potabilidade, é obrigatório a solução do flúor em relação à água que chega na nossa casa, para ter maior qualidade de assistência, maior qualidade do consumo de água em relação à população, seja de forma individual ou coletiva. E todas essas ações
estão relacionadas com a vigilância em saúde ambiental. A vigilância ambiental no seu subsistema Vigiágua. Além disso, quando a gente fala em vigilância em saúde ambiental, nós devemos lembrar em relação a ações de promoção, prevenção e atenção integral a populações expostas a contaminantes químicos. E quais são esses componentes relacionados aos contaminantes químicos? Desde exposição por substâncias químicas prioritárias ou até mesmo poluentes atmosféricos. Vamos conhecer cada um deles? Então, quando a gente fala da vigilância, a Vigipec, que é a vigilância em saúde da população exposta por contaminantes químicos, nada mais é produtos que vão afetar a saúde daquela população. Então, eu preciso de ações de vigilância em saúde de modo a prevenir, a promover prevenção de doenças e agravos dessa população que é exposta a esses contaminantes químicos. Principalmente quem trabalha nessa área com contaminantes químicos, nós sabemos que algumas doenças afetam a saúde humana e afetam a relação entre o homem e o próprio ambiente. Então, quando a gente fala de substâncias químicas, a gente fala desde relacionado a quando a gente vê postos de gasolina, etanol, diesel, a gente sabe que o contato contínuo daquele produto pode dar algumas dermatites e muitas vezes dermatites graves, sanalizantes, né? Alguns produtos desinfetantes, entre outros produtos químicos que afetam a saúde, entre demais produtos que vão afetar. Então, quem é responsável dentro da vigilância em saúde ambiental é o Vigipec, para realmente prevenir e promover ações que a essa população exposta. Vamos conhecer outro sistema? Nós temos o Vigiar. O Vigiar é a vigilância em saúde de populações expostas à poluição atmosférica. Nós sabemos que as grandes metrópoles, polos industriais, mas não só eles, não é exclusivo em relação a isso, dos poluentes relacionados ao ar atmosférico, nós temos também em zonas rurais relacionados a realmente a ação de agrotóxicos. Alguns estudos, até mesmo da Universidade Federal em algumas cidades, como Lucas, Primavera, é visto que realmente alguns agrotóxicos eles afetam o ar e o ambiente e algumas substâncias afetam principalmente essa população exposta continuamente em relação a substâncias cancerígenas, entre outros, né? Atividade de mineração, tudo que afeta a poluição atmosférica que afeta, hoje a gente discute muito a questão do ambiente, né? A camada de ozônio, como vem afetando as queimadas, né, que aconteceram na Amazônia, como afetou o país inteiro, né? O ar ele estava contaminado, isso teve grande incidência de doenças respiratórias, entre outras doenças relacionadas à saúde. Então, a vigilância, a Vigiar, ela tem como esse aspecto. Também nós temos o Vigi Desastres. O Vigi Desastres é a vigilância em saúde ambiental dos riscos associados ao desastre. E ele tem como objetivo um conjunto de ações adotadas de forma contínua pelas autoridades de saúde pública para reduzir a exposição da população e dos profissionais de saúde a esses desastres, a fim de reduzir doenças e agravos decorrentes deles, e bem como danos que interferem na infraestrutura da saúde. Quando a gente fala de desastres, a gente fala desde enchentes,
terremotos, tsunamis, furacões, né? No Brasil a gente constantemente viu aí a nossa população, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, a questão das enchentes, como afetaram a população, quantas pessoas morreram, né, de desastres naturais, e a vigilância em saúde ambiental, e quando a gente fala desse subsistema que é o Vigi Desastre, até a questão, visto que teve as enchentes, né, a gente sabe que as cidades são poluídas, existem várias substâncias, entre outros, o lixo, que afetam a saúde humana, né? Então, constantemente deve ser observado como esses desastres, não só a questão do impacto imediato daquela população, mas contínuo, né? E a gente viu em relação ao Brumadinho, né? Que foi relacionado à barragem, né? Então, houve um grande desastre que morreu mais de 300 pessoas e alguns corpos não foram encontrados, mas também ver se aquilo afetou os rios, os lagos, as doenças naquela população, né? Então, o Vigi Desastre ele tem como esse papel de atenção à saúde relacionada a desastres e outros. Nós também temos o VIGI-FIS. O VIGI-FIS é a vigilância em saúde ambiental associada aos fatores físicos e ela tem como objetivo a proteção à saúde à população decorrente à radiação ionizante e não ionizante, que são fontes de exposição e não pela natureza da radiação em si. E o VIGIFIS ele atua no desenvolvimento de modelos de vigilância em saúde ambiental relacionado à exposição humana à radioatividade natural elevada e exposta à demanda crescente vinda pela população e dos profissionais de saúde em regiões conhecidas como alta concentração de minérios radioativos, né? Então, quando a gente fala do VIGIFIS, a gente precisa entender que vigilância em saúde do trabalhador e vigilância ambiental, junto com sanitária e epidemiológica, tem que trabalhar junto, porque algumas ações para reduzir o risco do trabalhador à radiação ionizante e não ionizante, a gente sabe que quem trabalha com raio-x, tomografia, ressonância, eles têm que ter uma carga horária menor, aposentadoria especial, porque eles têm maior exposição à radiação, né? E a VIGIFIS, ela tem esse papel, por exemplo, se um hospital ele é abandonado e aí perto das margens dos rios ou perto da população existe uma máquina de raio-x, ela pode afetar por causa da grande concentração de minérios radioativos e pode afetar o consumo de água, que aí já vem a Vigiágua, ele pode afetar aquela população. Então, a Vigifis ela tem um grande papel em relação a esses fatores físicos, seja de radiações ionizantes ou não ionizantes. Terminamos a vigilância ambiental e os subsistemas da vigilância ambiental, que a gente viu aqui um pouquinho, e vamos iniciar a vigilância em saúde do trabalhador. O bem nome dela diz vigilância em saúde do trabalhador, então ela é caracterizada por ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação de saúde do trabalhador, que são submetidos a riscos advindos da condição de trabalho. Então, a vigilância de saúde do trabalhador, ela tem a VISAT, ela tem um grande papel, no sentido que realmente nós, se a gente, alguns trabalhadores de saúde, alguns trabalhos, elas, dependendo do contato, acontecem algumas doenças ocupacionais. Quando a gente fala das doenças ocupacionais, existem as doenças do trabalho,
E existem doenças ocupacionais relacionadas à atividade laboral, como quem trabalha no minério, com mineradora, né, que trabalha nesses garimpos, existe uma doença que é relacionada à própria ocupação do trabalho, que é a pneumococcicose, que afeta aqueles trabalhadores por exposição contínua nos garimpos ou até mesmo nos minérios, pelaquela solução do pó constantemente estarem ali. Então, realmente, a vigilância do saúde do trabalhador, ela é eficaz nesse sentido. Hoje, se a gente for falar de vigilância do saúde do trabalhador, a gente dá uma aula de 4 horas ou mais. Hoje nós temos a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Existem articulações da rede de atenção à saúde do trabalhador. Quando a gente fala de trabalhador, a gente não está falando só de trabalhador com carteira assinada. Nós falamos de trabalhadores informais, formais, servidores públicos, servidores com carteira assinada, entre outras ações que envolvem o trabalho. Por isso, nesse slide, a gente vê que nós temos a vigilância de saúde do trabalhador, que é o SIST. E o SIST, esse sistema, ele vai conhecer os dados relacionados a acidentes, doenças e óbitos que atingem o trabalhador. É necessário uma parceria entre empresas, entre outros estabelecimentos que existe trabalhadores, né, seja de forma formal ou informal, de realmente notificar, avisar a SIST, por meio do sistema de informação, o que está acontecendo, né? A gente vê, infelizmente, os trabalhadores, quando a gente fala de construção civil, né, acidentes graves de trabalho, relacionado muitas vezes ao não uso de UPI ou se uso de IPI, deve ser notificado. Nós, como os trabalhadores de saúde, nós temos o risco, principalmente com a enfermagem, a medicina, a odontologia, a questão dos materiais perfuro-cortantes, né? Acidente por material biológico, entre outros. E as notificações da SIST, elas são inseridas na vigilância dos municípios, né? E tem um papel de articulação e intermediação o SEREST. O que é o SEREST, professora? São centros regionais de referência à saúde do trabalhador. Então, eles integram esse sistema de dados estaduais e eles vão permitir uma análise dessas informações. No nosso estado, é bem interessante, quando a gente fala do município de Cuiabá e Várzea Grande, nós temos SEREST, nós temos o SEREST municipal e nós temos o SEREST estadual, que existem equipes de saúde para realmente ter esse papel de realmente permear e auxiliar as ações de saúde relacionadas ao trabalhador, que muitas vezes a gente acha que não existe. Existem essas ações. Bom, e a partir disso, nós temos a RENASH. A RENASH é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Lembra que lá nos slides anteriores eu falei que a atenção primária, a rede de atenção e vigilância em saúde têm que ser integradas? É nessa perspectiva. E a saúde do trabalhador também, né? Então a RENASH, ela veio para realmente articular as demandas de saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde, né? Então, ela realmente quer organizar, a organização da saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde. E a RENASH, ela tem ações desde prevenção, promoção e vigilância. Que aí a gente tem a questão da vigilância de saúde. E para integrar essas redes, nós temos o SEREST, que eu já disse para vocês. O SEREST, ele tem o apoio desde auxiliar a realização de protocolos, a linha de cuidado, todas as ações que sejam relacionadas à saúde do trabalhador. E ela articula diversos setores, né?
em relação à produção, à gestão de conhecimento, entre outros relacionados à saúde do trabalhador. E agora vamos para outra vigilância, que é a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, ela tem como propósito fornecer a orientação técnica para os profissionais de saúde. E ela tem a responsabilidade de decidir sobre as execuções de ações de controle de doenças e agravos. Aqui a gente vai ver que a vigilância epidemiológica, ela trabalha na perspectiva da gente realmente vigiar e ter atenção a alguns agravos e doenças que precisam de maior atenção devido ao alto índice de disseminação de maneira rápida, abrupta, em relação à nossa população. Vamos conhecer sobre a vigilância epidemiológica? Então, a vigilância epidemiológica, ela vai tornar possível informações relacionadas a doenças e agravos, bem como que fatores condicionantes e determinantes afetam aquela população naquele determinado território, daquela determinada área geográfica, que afeta aquela população. E ela constitui um importante instrumento de planejamento, organização, operacionalização dos serviços de saúde, como normatização de atividades técnicas adotadas. Então, professora, qual é a função da vigilância epidemiológica? Então, ela coleta os dados, processa esses dados, analisa, interpreta, recomenda medidas de prevenção e controle apropriados, promoção de ações de prevenção indicadas e avaliação em eficácia e efetividade de medidas adotadas, e a divulgação de informações pertinentes. Vamos relembrar em relação ao Covid-19, conhecido como coronavírus? Se a gente perceber, existem as notificações de agravos. Os estabelecimentos, os profissionais de saúde notificam, coletam os dados. A partir disso, esses dados vão para a vigilância epidemiológica a nível municipal, estadual e aí vai para o Ministério da Saúde. Processa, analisa e vocês diariamente recebem o boletim de como está em relação aos casos confirmados, os óbitos relacionados àquela determinada doença e agravo. E a partir disso, a gente vê diariamente esse boletim. Existe o Ministério da Saúde, existe o coordenador de vigilância em saúde, que ele vai recomendar medidas de prevenção e controle daquela doença, para que realmente medidas sejam adotadas. E constantemente estão em análise. Se aquelas medidas não forem eficazes e não forem efetivas, eles divulgam essas informações e reprocessam, reavaliam para que realmente reduzam o número de pessoas com aquele agravo e o número de óbitos. Então, a gente vê muito isso. Eu gostaria que muito vocês observassem a reportagem em relação a isso. Então, a vigilância epidemiológica, ela tem a competência em cada esfera, seja municipal, seja federal e seja estadual. E cada um tem a sua especificidade variável. E as ações de executar, de fazer, é o município que é responsável. Porque a gente já falou lá quando a gente fala em vigilância em saúde. Quem conhece melhor o seu território, a sua população que o município? Porque o município que ele vai executar, ele que vai conhecer. Então, realmente, quando a gente fala em vigilância epidemiológica, é ele que vai conhecer a situação de saúde local daquela população. E por isso que é importante vocês conhecerem o território. Por isso que no primeiro semestre, com a professora Gislaine e com a professora Ingrid, vocês vão entender com grande importância por que eu tenho que fazer mapa falante, por que eu tenho que conhecer território, para realmente executar ações de saúde eficazes, para que diminua o número de doenças e agravos relacionados àquela população.
Então, a vigilância epidemiológica, ela tem como objetivo informar, né, sobre a magnitude e a distribuição daqueles agravos daquela população, seja mortalidade, morbidade, que a gente já falou em relação, só para vocês poderem entender o coronavírus, mas não só o coronavírus, dengue, entre outros agravos. Ela recomenda ou inicia ações de forma oportuna para reduzir a morbimortalidade daquela população ou até mesmo eliminar aquele agravo daquela localidade, né? Hoje a gente vê a questão do Covid em relação ao isolamento social, quão eficaz ele é para realmente diminuir e depois realmente deixar de existir aquela doença naquele período, para que não haja pessoas doentes e principalmente não haja hábito na nossa população, seja no município, seja de maneira no nosso estado brasileiro. A gente vê que identifica, né, as doenças e para identificar quais são os fatores de risco, né, qual é a população risco daquele agravo, daquela doença, para que se haja controle específico. Detecta as epidemias, né? Hoje vocês ouvem aí no jornal pandemia. Quando a gente fala de endemia, é um número acima esperado daquela doença, aquele agravo naquela população. E aí a pandemia é quando se passa do território brasileiro, né, de forma internacional e avança em diversos países. E documentar a disseminação dessas doenças. Para que se haja isso, a primeira coisa que se deve fazer é a suspeita, né, de cada evento sanitário que realmente determina a questão do indivíduo em relação ao controle de saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a gente tem que investigar a doença ou o agravo daquela população. Fiz a suspeita ou eu confirmei um diagnóstico, eu preciso notificar. E a notificação, ela se fala que ela é compulsória porque ela é de caráter obrigatório. E aqueles estabelecimentos de saúde ou profissionais de saúde que não notificam, eles são penalizados, seja civil, criminalmente, entre outros aspectos. Então, é uma comunicação obrigatória da autoridade de saúde, realizado pelos profissionais de saúde naqueles estabelecimentos de saúde, seja público, seja privado, algumas doenças, qualquer suspeita ou confirmação da doença tem que ser notificado, né? Porque ele é um evento de saúde pública e ele pode ser imediato, ele pode ser semanal. As instituições, qualquer instituição pública, privada, filantrópica, hemoterapia, unidades laboratoriais, instituições de pesquisa, de ensino, entre outras, tem que notificar, tem que fazer a notificação de agravos. E a gente tem que considerar dois aspectos. A gente tem que considerar a questão de notificar a suspeita de doenças e agravos, né? E a questão é que a notificação ela deve ser sigilosa. Sigilosa no contexto que não pode ter divulgações de dados daquele indivíduo. É só a divulgação de dados é na perspectiva de vigilância. A vigilância epidemiológica e a equipe de saúde ela tem acesso a esses dados, mas os demais não podem ter, né, em relação à notificação. Aqui vendo em relação, nós temos 3 tipos de notificação compulsória. A notificação compulsória imediata nada mais é que até 24 horas, a partir do conhecimento da doença ou da suspeita daquela doença, deve ser comunicado o mais rápido possível. Existem algumas doenças e agravos que são imediatos, como a Covid-19 mesmo, o coronavírus, né? Ela entrou na portaria de 2020, são 48 doenças de notificação compulsória, como violência sexual, violência autoprovocada, que é a tentativa de suicídio,
óbitos relacionados à dengue hemorrágica, febre amarela, são de notificações compulsória imediata. Até 24 horas tem que ser comunicado à vigilância epidemiológica, às autoridades de saúde. Existe a notificação compulsória semanal, que ela pode ser realizada até 7 dias, a partir do conhecimento da doença e do agravo. E existem algumas doenças que são semanais, como tuberculose, hanseníase, a própria dengue, né, quando é dengue, a dengue, a zika, a chikungunya, entre outros. E existe a notificação compulsória negativa, que nada mais é que o estabelecimento de saúde, semanalmente, eles devem informar as autoridades de saúde que não teve nenhuma doença ou agravo naquela semana, que são as principais doenças da notificação compulsória. Aqui é só para mostrar para vocês algumas doenças de notificação compulsória, como acidente de trabalho por exposição biológica, cólera, coqueluche, dengue, doença de Chagas, febre amarela, óbito por febre de chikungunya, febre tifoide, hanseníase, hantavirose, as hepatites, HIV, entre outros, sífilis, seja adquirida, congênita ou em gestante, a raiva humana, entre outros, são doenças de notificação. Existe a portaria 204/2006, que tem as doenças de notificação obrigatória. Lá fala o que é um agravo, o que é uma doença, os tipos de notificação, seja negativa, seja semanal, seja a imediata, e tem uma atualização, que é a portaria de 2020, que insere a questão de algumas doenças, como o Covid-19, que é obrigatório a notificação. Aqui é só para vocês verem uma ficha de notificação de agravos. A ficha, o profissional de saúde, o estabelecimento de saúde, ele tem acesso. É só ele entrar na Secretaria Municipal de Saúde relacionada à vigilância epidemiológica, a SES, a Secretaria Estadual também. E essas fichas, a maioria das doenças, elas têm fichas próprias para realmente ver o perfil e o grupo de risco daquela população. Aqui a gente vê em relação ao acidente de trabalho, desde os dados do contratante, onde que foi, qual é a atividade profissional daquele servidor, entre outros, tá? Então, vocês encontram essas fichas de notificação. E nós temos o SINAM. O SINAM nada mais é que o Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Através dessas fichas, eu acabei de mostrar uma ficha para vocês em relação ao acidente de material biológico. O profissional de saúde, ele realiza a notificação, ele avisa a vigilância epidemiológica do seu município e é lançado os dados dessa notificação, e ela oferece subsídio para realmente explicar o que está acontecendo em relação a essa doença que está na lista de notificação compulsória. E através dela nós vamos contribuir para a realidade epidemiológica da nossa população, daquela área geográfica que a gente fala muito de território. Então, finalizando, é dizer para vocês que a vigilância está perto das pessoas. O Sistema Único de Saúde, ele está em qualquer lugar, e a gente viu em relação à vigilância em saúde, que realmente ela está desde as doenças transmissíveis, através das vacinas, dos alimentos, dos hemoderivados, do consumo de alimentos, entre outros, nos laboratórios. Então, a vigilância em saúde, ela traz conhecimento, ela traz ação e tecnologia prol de saúde da população, tá? É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Essas são as referências. Eu gostaria de mostrar para vocês. Essas são as nossas referências, e que vocês tenham um ótimo estudo, e qualquer dúvida estou aqui para qualquer disposição. Muito obrigada.